Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje vamos iniciar a aula número 1, que é a formação dos blocos econômicos. Está na apostila, volume 1, página 80. A globalização e a formação dos blocos regionais criadas com o objetivo de aumentar o comércio entre os países membros, por regras com a redução ou eliminação total de imposto sobre exportação. Na realidade, a globalização, juntos com os blocos econômicos, é um prosseguimento desde que nós tivemos lá do chamado capitalismo comercial. Tá? E ela vem atravessando por quê? Primeiro, esses países se reuniram numa forma de aumentar o comércio entre os países membros. Um objetivo também importante do bloco, além de aumentar a renda regional, evitando que o capital acumulado iria para os países centrais ou desenvolvidos. Os blocos econômicos apresentam alguns estágios de integração econômica e são classificados em Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Integração Econômica e Monetária, Integração Política Institucional. Mas antes de falar cada tipo de classificação, esses blocos comerciais surgiram aí no final dos anos 90, século XX. Como eu falei para vocês, nós tivemos um aumento comercial no mundo, principalmente em relação a países ali da Ásia, e cuja mão de obra é extremamente barata: China, Tailândia, Vietnã, Filipinas, Indonésia. Então, algumas partes do globo se reuniu aí, formando esses blocos econômicos, tá? Justamente para que a renda ficasse próxima a essa região, que aumentasse o comércio entre esses países membros. Mas vamos lá, vamos ver aí as 5 classificações dos blocos comerciais. A primeira, zona de livre comércio. Nesse tipo, as ambições de integração são bastante limitadas. Tem como principal objetivo o crescimento comercial entre os países membros, ou com uma pequena redução de tarifas alfandegárias. Tarifas alfandegárias são tarifas de importação e das restrições quantitativas. Essas restrições quantitativas é você impor um limite de produtos a ser exportado para outros países. Vou pegar um exemplo. Automóveis. Você pode exportar para um outro país determina 10 mil automóveis. Ou geladeiras, 50 mil geladeiras, e assim sucessivamente. Então, nesse estágio chamado ZLC, Zona de Livre Comércio, não há livre circulação de pessoas, apenas capital. Podemos citar, exemplo, o NAFTA. Então, nós temos hoje o NAFTA, Acordo de Tarifas Alfandegárias da América do Norte, composto por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Quando eu falo lá exportação de capital, nós temos investimento norte-americano, estadunidense, no México, na sua fronteira ali, na região de Tijuana, e Cidade del Juárez. Mas vamos lá. União Aduaneira, outra classificação dos blocos. É considerado um estágio intermediário de integração entre os países membros. Além de ter características da Zona de Livre Comércio, ZLC, define-se uma tarifa externa comum, cuja tarifa comum de troca com países que não pertencem ao bloco. Então, um exemplo a ser citado é o chamado Mercosul. O Mercosul ele foi formado em 92, composto por 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Depois a Venezuela foi integrada a esse grupo. Hoje ela está suspenso devido aí às questões políticas existentes nesse país. Então, o que quer dizer isso? Os outros países da América do Sul, como Chile, Peru, Equador, Colômbia, Paraguai,
eles podem sim ter comércio com o Mercosul. Só que existe uma tarifa comum para todos esses blocos aí em relação aos países membros. Então isso quer dizer tarifa externa comum. O mercado comum, além de todas as características da União Aduaneira, permite-se o livre trânsito dos meios de produção, ou seja, capital, serviços, mão de obra, e a maioria dos países membros estabelecendo com o mercado restante comum entre os países. Então, o que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo da União Europeia. Tá? Dentro da União Europeia, nós temos alguns países como Polônia, Bulgária. Tá? Esses países eles não adotaram uma política financeira comum ao restante do bloco, ou seja, ainda existe as suas moedas tradicionais, eles não adotaram o euro como moeda comum, tá? Em relação ao restante do bloco. Por isso que eles fazem parte de um mercado comum, mas a política financeira é bem diferente desse bloco. Outro estágio de integração, união ou integração econômica e monetária. Além de todas as características do mercado comum e da adoção de uma moeda única, nele ocorre uma criação de um banco central e a institucionalização de uma política monetária comum para os países do bloco. Exemplo, hoje a União Europeia tem 27, com a saída do Reino Unido, 16 países adotaram a moeda única, o euro, a partir de 2001, né? Como Portugal, França, Alemanha, Itália, Chipre e etc. Então, essa integração, esse bloco, é um bloco supranacional. Ele abrange aspectos, tá? Aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos sociais, etc. Vamos agora para o quinto estágio de integração, integração política institucional. É uma integração total entre os países membros. Isso ocorre quando há unificação de diversas instituições sociais, políticas, econômicas, militares, ecológicas, culturais. Ainda não existe nenhum bloco que atingiu essa integração política institucional, mas a União Europeia é o único bloco que pode atingi-la em um curto período. Vamos agora ver quais são esses blocos econômicos aqui. Nós temos aqui nessa apostila a principal formação desses blocos aí, que eu vou descrever para vocês quais são eles. Nós temos o NAFTA, Acordo de Tarifas Alfandegárias da América do Norte, composto por 3 países, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, composto por 5 países, como falei anteriormente. A Venezuela está suspensa temporariamente. A ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, um bloco aí que começou a ser definido em 1997, inclusive na cidade de Belo Horizonte, chamado Fora das Américas, mas até hoje não saiu do papel. Seria todos os países do continente americano, exceto Cuba, em relação ao seu viés político. A União Europeia, UE, a PEC, Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, a CEI, Comunidades de Estados Independentes, bloco que foi criado aí após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas. Nós temos também um acordo de associação Transpacífico e Aliança do Pacífico.